furou, fechou. Mas quando você olha para aquela cicatriz, você lembra do que você sofreu. E assim também é decepções. Somente crer no possível. Esteja na expectativa para ouvir a Deus falar com você. Tudo é possível. Muito obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa, Pai. E mais uma vez, meu Deus, apesar de tantas dificuldades, Pai, de tantas lutas, meu Deus, de tantos trabalhos forçados aí fora, meu Deus, castigos, açoites, nós estarmos pela Tua graça em Tua casa. Muito obrigado pela Tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Cobre a nossa vida com Teu sangue, para que o nosso sacrifício seja aceito diante de Ti, Pai. Senhor, eu diminuo agora, Pai. Eu estava ali, Senhor, falando contigo, Pai, dizendo que se fosse para mim subir aqui sozinho, Pai, eu não queria subir, meu Deus. Então, se o Senhor me permitiu subir aqui, Senhor, nesse púlpito, Pai, é porque o Senhor está comigo, meu Deus. Eu sei, Pai, que a minha carne treme aqui em cima, Pai. Eu me sinto fraco e pequeno aqui em cima, Pai, mas a intenção é essa, meu Deus, que o meu eu diminua mesmo, para que o Senhor venha ser engrandecido na minha vida aqui, Senhor, nas nossas vidas, Pai, e que o homem saia da frente, para que o Senhor venha falar à Tua noiva, Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, agora a palavra, Senhor, que vai ser lida, meu Deus. Eu tenho apenas algumas anotações aqui, Pai, mas isso sem a Tua presença, Senhor, sem o Teu Espírito não é nada, Pai. Por isso, meu Deus, alimenta o Teu povo, Pai. Parte o pão aqui para nós, meu Deus, que viemos sair daqui melhores do que entramos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Controla cada espírito aqui, meu Deus, que o Senhor esteja no controle de tudo. Nós nos colocamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu quero pedir para os irmãos se assentar um pouco. Eu quero contar
uma coisa que aconteceu comigo ontem e com a minha família. A irmã Daiane, lá de Lavegante, estava conosco também. Nós estávamos vindo do culto de Blumenau e eu fui pegar ela depois do culto lá na casa dela. E daí ela foi dormir lá em casa. E nós estava vindo, quando nós estava vindo, a minha esposa estava falando sobre o bom samaritano. E a gente conversando sobre o bom samaritano, e fui lá, peguei ela, isso já passava acho que 00:30 por aí. E a gente vindo para casa, chegou no primeiro morro ali, na subida de casa, tinha um homem caído, todo ensanguentado e machucado. E daí eu parei o carro, a princípio eu fiquei meio temeroso, porque hoje em dia não é fácil, né? Você não sabe o que te espera. Então eu parei o carro, mas eu não desci do carro. Eu disse, o senhor está bem? Ele disse, eu tô. Eu disse, o senhor bebeu? Ele disse, eu bebi, mas eles me bateram. Daí eu voltei o carro, abri a porta, minha esposa me ajudou. Daí ele não queria entrar no carro. Não, o senhor não deixou aqui. Eu disse, não, eu vou levar o senhor em casa. Ele disse, não, eu vou sujar seu carro. Eu disse, não, o senhor não vai sujar meu carro, pode ficar tranquilo. Eu vou levar o senhor em casa. Daí peguei, coloquei ele no carro e comecei a conversar com ele. Eu disse, mas como que o senhor foi parar ali? Porque o senhor estava a pé, não tinha uma bicicleta, não tinha nada ali, não vi ninguém ali. Ele disse, não, foi uns amigos meus que me trouxeram ali e me bateram. Irmãos, ele estava todo ensanguentado, ele estava cortado, o braço, todo ensanguentado. Eu disse, não, mas eu vou te levar em casa. Tu sabe onde mora? Não, eu sei. Eu digo, então tá bom. Eu moro na lagoa ali assim, só que um pouco antes. Na lagoa de cima, que nós chamamos lá. Onde eu moro é na de baixo. Daí chegamos ali, entramos na rua. Ele disse, não, deixou na frente de casa, deixou aqui na frente da rua que tá bom. Eu disse, não, vou te levar em casa. Aí paramos lá na frente da casa. A irmã Daiane chamou a mãe dele lá. O pai dele abriu a janela. Veio cá e quis brigar com ele, sabe? Assim, mas já falei pra ele. Falou um nome lá, parar de beber, e ele continua bebendo. E não tem jeito, eu digo, mas não é assim. O senhor tem que ver que ele é um escravo. Ele está preso, ele não consegue se libertar desse vício aí. Daí o homem já mudou a conversa. Ele disse, e tal. Daí eu peguei, dei um folheto para ele, eu digo, olha, quando tu se sentir mal, quando tu precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, tu liga para esse número que está aqui, ó. Lê esse folheto com atenção e tu liga para esse número aqui, ó. Porque agora não dá para conversar contigo. Mas eu creio que não foi em vão que Deus colocou eu no teu caminho, passar ali e ver tu caído daquela forma. E daí o pai dele levou ele para dentro de casa. Daí a minha menina disse, ela falou assim, pai, que cheiro ruim, pai, de bebida. E eu disse, filha, podia ser teu pai. Podia ser o teu pai que estivesse naquela situação ali, caído, jogado, surrado por pessoas que diziam ser amigos dele. Podia ser eu, mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia da minha vida e me tirou daquilo que eu vivia. Podia ser teu pai, filha, mas foi a semente. Daí isso tem a ver com a pregação de hoje. Porque eu estava pensando, meu Deus, eu sou tão limitado. E pregar em Blumenau, e pregar na igreja de Balneário Camboriú, eu me sinto tão limitado, Senhor. O que eu devo falar? E Deus colocou no meu coração, fala a mesma coisa que tu falou em Blumenau. Porque a semente, o que eu falei em Blumenau foi a semente eleita, ela é indestrutível. E uma semente eleita, ela não pode ser destruída de maneira nenhuma. Por mais que Satanás aprisione ela, coloque numa bebida, numa droga. Irmão Joel, como que você fala isso? Com que segurança que você fala isso? Porque vocês estão sentados aqui, ó. Porque eu estou aqui hoje, eu falo isso com convicção. Porque eu estou aqui porque a bebida não me matou. Você está aí porque a bebida não te matou. A droga não te matou, o acidente na BR não te matou. Então a semente eleita, não você, mas o que está dentro de você é indestrutível. Se coloque de pé para a gente ler a palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu vou tomar duas escrituras. Gênesis
capítulo 46, verso 6 e 7. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. Amém? E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Agora Êxodo, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, aí vem a estratégia de Satanás. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, homens que afligiu, que eram como feitores, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiu, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se fadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras, porque a primeira não deu certo, a primeira astuta cilada dele não deu certo, das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Amém? Querido Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a porção de sua palavra lida, meu Deus, e acrescentar, Pai, as tuas palavras, meu Deus, nessa porção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Na mensagem Atos do Espírito Santo, o irmão Brana diz que se a sua vida não tem dado trabalho ao inimigo, se você tem deixado ele de forma tal numa cadeira de balanço, mas por outro lado, se a tua vida tem causado dano a ele, tem causado dano às astutas ciladas do inimigo, se você tem atrapalhado as obras de Satanás com sua vida, com suas palavras, com suas ações, aonde você vai, é sinal que há uma semente eleita dentro de você. E essa semente eleita, por mais que o inimigo tente matar, tente destruir,
ela é indestrutível. Esse ódio começou lá no livro de Gênesis, quando ele foi amaldiçoado, a antiga serpente. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: portanto fizesse isso, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí vem o espiritual agora no 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Agora, quando Satanás ouviu isso, ele já ficou imaginando a semente que viria. Porque o ódio de Caim por Abel, não era um ódio propriamente de um irmão para com outro irmão. O ódio de Caim para com Abel era o ódio de Satanás pela semente que estava dentro de Abel. O irmão Brana fala isso. O ódio de Caim por Abel era o ódio de Satanás pela semente de Deus. Só que não adianta. Quanto mais ele tenta afligir, ou matar, ou derrubar a semente de Deus, o amor dele é muito maior pela sua semente. O amor de Deus é infinitamente maior. Então Caim vai e mata Abel. Mata Abel. Mas você chega no capítulo 4, no versículo 25 de Gênesis, você vê a Bíblia dizendo: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Abel, morte, caiu na terra, mas Deus levantou outra semente, Sete. Porque a semente de Deus, ela é indestrutível. Nada mata a semente de Deus. Vamos um pouquinho mais adiante na escritura, a gente chega na arca. Você acha que o ódio de Satanás, o irmão Brana disse que eles jogavam tomates podres na arca, eles judiavam da arca, eles falavam. Você acha que o ódio de Satanás era pela arca em si? Não. O ódio de Satanás era pela semente que estava dentro da arca. Só que quanto mais as ondas batiam, e a arca ia, e quando a água estava levantando, com certeza batia numa árvore ou num penhasco, aquilo era Deus fortalecendo. Deus dando segurança, mostrando para Noé que aquela arca não afundaria de maneira nenhuma. Porque a semente de Deus, aonde ela está, Deus está guardando ela. Nós vamos para Abrão e nós vemos a contenda no capítulo 13, no versículo 7, nós vimos a contenda daqueles pastores de ovelhas, de Ló e Abrão. Ora, meu irmão, aquilo não era uma contenda comum. Quem que não gostaria de andar do lado de um homem como Abrão? Um homem que onde ele colocasse o pé, era abençoado. Um homem que se estivesse numa igreja, aquela igreja era abençoada. Um homem que se estivesse num trabalho, aquele trabalho era abençoado. Se fosse numa escola, aquela escola era abençoada. Porque a bênção de Deus acompanhava Abrão. E a bênção de Deus acompanha a semente eleita. E aquele ódio não era propriamente dito para com Abrão. Era para o que estava dentro de Abrão. Então a gente vai caminhando mais um pouco, para não perder muito tempo. E a gente vai chegar, de Abrão veio Isaac, de Isaac Jacó, e de Jacó José, e aquela descendência que foi para a terra de Gósen. Era 70 almas.
Então eu parei para pensar 70 almas. Isso para Faraó não era nada. Quando o povo era pequeno, para ele não tinha problema nenhum. Porque ele disse simplesmente 70 almas, saiu o meu exército em 5 minutos, em 3 minutos, ao fio da espada, mata tudo. Acaba com tudo, fulmina. Então ele ficou tranquilo. Mas os planos de Deus é diferente. Quando Deus age, ele age diferente. E ninguém pode perceber. E aquele povo foi crescendo, foi se multiplicando. E Faraó não descia a Gósen. E aquele povo cada vez mais crescendo, cada vez mais se multiplicando, até chegar a um ponto que eles eram 3.000 almas. Então de 70, agora eles eram 3.000. E chegou um dia que esse Faraó, que não conhecia José, desceu a Gósen. E quando ele chegou lá, ele começou a se preocupar. Ei, meus irmãos, agora é a hora que o inimigo tem se preocupado comigo e contigo. Porque um tempo, nós era bebezinho na fé. Eu conhecia essa igreja, eu também sei, eu estou começando agora. Eu sou bebezinho ainda na fé, mas Deus tem me dado crescimento. Deus tem te dado crescimento. E eu digo, agora é a hora de nós vigiarmos. Porque Faraó vai descer agora. E ele começou a ver aquele povo se multiplicar. Um povo grande, ele disse, bom, agora o meu problema começa. E Satanás, o seu inimigo, o meu inimigo, ele é assim também. Quando ele vê nós crescendo espiritualmente, crescendo na palavra, crescendo em oração, crescendo em jejum, ele vê a igreja crescendo, ele começa a se preocupar. Ele começa a calçar a bota dele. Ele diz, opa, agora a coisa ficou diferente. Tem uma semente ali dentro. E o ódio de Faraó pelaquele povo era pela semente que tinha dentro deles. Ele sabia que tinha uma semente ali dentro, uma promessa, que viria Davi e que Davi ia até chegar a Cristo. Era a promessa, a semente. Então ele começa a se preocupar. E na nossa vida é a mesma coisa. Então ele começa, a primeira estratégia dele, ele vai fazer, eu disse ontem lá, uma vasectomia ultrapassada. Ele começa a afligir aquele povo, maltratar os homens, porque eles faziam os tijolos, mas eles traziam a palha para que eles fizessem os tijolos. Então eles disseram, agora vocês vão ter que buscar a palha, vocês vão ter que fazer o tijolo, a quantidade tem que ser a mesma e a qualidade também. Dobrou o serviço, multiplicou, para afligir a semente eleita. Mas ó como ele é um derrotado. Quão esse inimigo é um derrotado. Porque quanto mais luta, quanto mais ele aflige o eleito, quanto mais ele lança provas, lutas, mais eu e você crescemos espiritualmente. E mais aquele povo crescia também. Se multiplicava. Porque o nosso Deus, ele é um Deus zeloso pela sua semente. Ele odeia, Satanás odeia a semente de Deus, odeia. E é um ódio forte. Só que Deus o ama. Deus ama a sua semente. E o amor de Deus é infinitamente maior. Por isso que a semente de Deus, o eleito, ele não se perde. Ele não se perde porque o que está não é você. Veja bem, não é eu. Não é porque nós somos bonitos, ou se somos feios, ou se somos ricos, ou se somos pobres, ou gordo ou magro, ou falamos bem, ou falamos mal, que nem o irmão Joelson. Isso não interessa diante de Deus. O que interessa diante de Deus é o que está dentro de você. E o que está dentro de você clama eternidade, 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 eternidade. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Então levanta a luta, a prova. Aquele povo era afligido, açoite, chicote, sofrendo, trabalho árduo, mas ele se multiplicava. Eu e você, nesse tempo, ele também, ele fica espantado com nós. Ei, vamos trazer para esses dias. Ele fica espantado, porque ele traz prova na sua vida.
Ele traz luta, traz açoite. Você muitas vezes é açoitado, ferido, aí fora. Muitas vezes você está no CTI espiritual, você não tem coragem nem de dobrar o joelho e orar, mas Deus te levanta. E quando menos Ele espera, você está sentado aí na casa do Senhor com as mãos levantadas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E Ele não entende isso. Porque a luta que Ele coloca na sua vida não consegue vencer você. Não consegue vencer a sua semente. Porque não é você. É aquilo que já estava lá atrás. Que já foi colocado antes da fundação do mundo. Você estava na presciência de Deus, é isso que traz aqui. Agora, ele arruma um problema muito grande quando ele faz isso. Satanás, ele arruma um problema tão grande que ele nem imagina. Porque é como castigar o seu filho. Ele pode ser o mais errado que for, mas eu quero ver se você deixa alguém castigar o seu filho. Você vai tomar as dores. Por que você vai tomar as dores? Porque há uma corrente sanguínea. Tem algo aqui dentro que te liga com o teu filho. Você não vai deixar, não, ele vai errado, mas quem corrige sou eu. Ele é errado. Ele fez errado, mas quem corrige sou eu. Se eu tiver de corrigir, é eu. E quando o diabo vem afligir a minha e a tua vida, é a mesma coisa. O nosso pai toma as dores. Ele diz, ei, para aí, é meu filho. E quando ele faz isso, ele arruma um problema tão grande, porque ele compra uma briga com um ser, meu Deus, aleluia. Ele arruma uma briga com um ser que nunca perdeu uma batalha. Aconteceram muitas lutas durante as eras da igreja. Cristãos mortos ao fio da espada. E parecia que a semente eleita estava extinguida. Mas tem um povo hoje que crê no batismo que aquela semente cria. Tem um povo hoje que crê numa divindade. Por quê? Porque a semente de Deus, ela não morre. Deus mantém a sua palavra. Aí ele arruma um problema com um ser que nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. E Deus venceu ele no céu. Deus venceu ele no livro de Gênesis. Deus venceu ele na cruz do Calvário. Ei, meus irmãos. E agora Deus está vencendo ele na minha e na tua vida. Ele lança problema, lança prova. Mas a prova que Deus está vencendo é que você está aqui sentado. E eu sei que o propósito de você estar aqui sentado é que você quer sair melhor do que entrou. Então a prova, a luta que Ele tem lançado na tua vida, o problema, não tem te deixado fora dos caminhos de Deus. Porque a semente de Deus, ela é indestrutível. Deus jamais vai perder a sua semente. Então, ele pegou e disse, lá atrás, ele disse, então se o preço do pecado é a morte, eu vou fazer eles pecar. Eu vou fazer eles pecar, que eles vão morrer, eles vão ter que morrer. A palavra de Deus não pode voltar atrás. Eles vão morrer. Então ele vai e faz Eva e Adão pecarem. E quando eles pecaram, agora eu fazendo um quadro. Certamente ele pensou assim, agora acabou. Agora é morte. Porque eles pecaram. Aí Deus olhou e disse, mas esse Satanás, meu Deus, ele acha que vai ganhar de mim. Não, ele não vai ganhar de mim. O preço do pecado é a morte, sim. É a morte. Mas eu vou descer e vou morrer por eles. Eu vou descer e vou morrer por eles. Eu estava lendo a mensagem de desespero. Essa mensagem aqui, ela foi pregada dia 7 de setembro, num domingo à noite. No domingo de manhã, o irmão Branda pregou a mensagem O Sinal. E no domingo à tarde, o anjo apareceu para ele e disse, pregue desespero à noite. E ele pregou o desespero e ele sofreu uma decepção muito grande, ele disse. Porque quando ele pregou o desespero, ele achou que todo mundo ia correr em busca do sinal.
Ia ser um desespero total, mas não foi. Não foi. E eu lendo o parágrafo 16 e 17 dessa mensagem. E para fazer isso, um perfeito, o juiz completo, o Deus do céu se tornou o sacrifício. Juiz, júri e advogado, vem? Ele tornou o sacrifício. Então, quando a sua vida saiu, o qual era Deus, a palavra, ali, onde isto vem, e eu lhes darei vida eterna. Agora no grego eu sei que estou falando a pessoas estudadas. Eu vejo 2 ou 3 aqui, vem, e a palavra vem do grego, zoe. Grego significa a própria vida de Deus. Eu lhe darei zoe, minha própria vida. Cristo e Deus eram um. Então, a vida que estava em Cristo, o Espírito Santo, não a terceira pessoa da Trindade, porém a mesma pessoa, aleluia, em forma do Espírito Santo, vindo sobre você com um sinal de que a sua vida e a sua passagem estão pagas. Quanto mais problema ele lança na tua vida, ei, saiba que a sua passagem está paga. Saiba que você tem luta? Tem. Ele tem te judiado? Tem, porque o reino dele é aqui, mas nós não somos daqui. E a nossa passagem está paga. Eu quero unir isso com outra coisa, com cicatrizes, com marcas. A gente vai vendo que lutas, batalhas, guerras, isso causam feridas. Muitas vezes nós somos feridos. Quem aqui que nunca foi ferido? Nunca deu um talho profundo na mão, um corte? Todo mundo foi ferido. Se não foi ferido naturalmente, com alguma coisa, mas foi ferido espiritualmente. Com palavras, magoado. E feridas, quando elas são profundas, elas saram. Todas as feridas saram. Mas quando ela é muito profunda, causa uma cicatriz. E aquela cicatriz fica ali. E ela fica ali, a dor já passou. Você já não sente mais dor, porque curou, fechou. Mas quando você olha para aquela cicatriz, você lembra do que você sofreu. E assim também é decepções. Às vezes, claro, nós não somos perfeitos, nós perdoamos, mas nós não conseguimos esquecer. Então palavras vêm e magoam, maus entendidos, vêm e às vezes magoam você, você perdoa, mas quando você vê aquela pessoa, aquela cicatriz está ali, você lembra, o irmão falou isso de mim. Puxa, o irmão falou isso. E o irmão Brana vem na mensagem Vai e Acorde Jesus. Ele diz que o corpo mais necessitado de cura é o corpo de Cristo. Por causa que as feridas ainda estão aí. Muitas vezes a gente acha que médico resolve. A gente está com um problema sério, às vezes, dentro de nós, não é externo, não dá para ver. E a gente vai no médico, num psicólogo, procura ajuda dessa forma. Não adianta de nada. Não adianta. O irmão Brana diz que só há um bálsamo, que ele cura o corpo de Cristo, mágoas, feridas, e cura cicatrizes. E esse bálsamo é a palavra de Deus. Essa cura qualquer mal. Mas eu me pego com certas coisas, porque se você for ver, há marcas e cicatrizes que elas não devem ser apagadas. De maneira nenhuma na nossa vida há marcas e cicatrizes, preste bem atenção, que elas não devem ser apagadas de maneira nenhuma. Por exemplo, eu lá no meu serviço, eu estava lendo um livro, e sabe que o cristão, a boca fala do que o coração está cheio, né? E você começa a ler e ver qualquer coisa, você já leva a fazer alguma coisa lembrando a Cristo ou com a palavra. Então eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a tipificar com Cristo. Era a história de um pai, e esse pai, o filho dele tinha uns 17 anos mais ou menos, e era muito popular na cidade.
uma pessoa muito querida por todos. Ele era na escola, todo mundo amava ele, onde ele andava, a vizinhança gostava dele. Só que ele tinha um problema muito sério. O problema daquele rapaz é que ele tinha vergonha do seu pai. E ele se deparava, e tinha festa no colégio, e ele se deparava com o dia dos pais, muitas vezes, e ele não levava, não apresentava o pai, porque ele tinha vergonha. E certo dia, como Deus é tremendo, e eu levei para esse lado, certo dia ele faltou na aula, e ele não faltava de maneira nenhuma. E ele faltou na aula, e a professora disse: olha, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos pegar os nossos cadernos e nós vamos lá na casa dessa pessoa, desse rapaz, eu esqueci o nome dele, e nós vamos fazer, a aula hoje vai ser lá. Então ele pegou o pessoal todo e foi. Daí quando eles chegaram lá na casa, a mãe dele anunciou: os teus amigos estão aí. Ele quis levantar da cama doente, porque ele estava doente, para chegar até no portão, para que eles não entrassem dentro de casa, para que não visse o pai, mas não deu tempo. Quando ele desceu as escadas, ele se deparou com os amigos dele, tudo ali. Aí tudo que ele pôde dizer foi: sente-se. Eles se assentaram, ele começou a conversar, e eles começaram a ter a aula, e ele preocupado, ansioso, pensando: meu Deus, meu pai vai entrar aí a qualquer momento, e eles vão conhecer meu pai. E as horas foram passando, e de repente eles começaram a entrar em assuntos do colégio que nem mesmo a professora sabia explicar. E eles se depararam com um assunto que não tinha. E o pai desse rapaz era muito inteligente. Então ele entrou na sala empurrando uma cadeira de rodas, e quando ele olhou assustado, e todos olharam assustados para ele. E daí ele disse: posso entrar? Vocês aceitam aí um velho cheio de cicatriz entrar e conversar com vocês? Para quebrar o gelo. E ele começou a conversar do assunto e explicar para eles o assunto da escola que eles estavam resolvendo. E eles viram que aquele homem era muito inteligente e amável. Então eles começaram a criar um afeto com aquele homem. Mas o filho ainda estava receoso. O filho não conseguia quebrar aquele clima. Então ele começou a explicar, e explicou, e chegou a um certo ponto, quando não tinha mais assunto, um rapaz levantou e disse: Senhor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: faça, você já me fez tantas. Como que o senhor adquiriu essas marcas, essas cicatrizes? E ele se virou para o filho e disse: bom, e olhou para a esposa. E a esposa fez assim: fala, chegou a hora. Então ele se virou para o filho e chorando começou a contar. Ele disse: olha, eu não fui sempre assim. Quando você tinha 8 meses, exatamente 8 meses, eu e sua mãe, nós fomos passear no Hotel Fazenda. Então nós deixamos você com a babá e fomos dar uma volta no bosque. E de repente, quando nós olhamos, o prédio todo estava em chamas, pegando fogo. E a gente correu para lá e eu encontrei a babá saindo na porta. E eu perguntei para ela onde você estava. E ela disse que tinha deixado você no quarto. E aqueles homens me impedindo de entrar naquele lugar pegando fogo. Mas eu rompi as barreiras. E eu comecei a comparar com Cristo. O nosso Deus, com certeza os anjos disseram: Senhor, mas Ele rompeu as barreiras. Ele rompeu as barreiras por mim e por você. E Ele entrou naquele prédio pegando fogo. Ninguém conseguiu segurar Ele. E Ele foi lá e pegou o filho dele e saiu até na porta. Quando Ele chegou na porta, um pilar quebrou e caiu em cima da coluna dele. Ele só entregou o filho nas mãos da sua mãe. E ele foi queimado e teve graves cicatrizes no seu corpo. Tem cicatrizes que elas representam alguma coisa para nós. Elas têm que representar. E a vergonha daquele filho pelo seu pai era pelo heroísmo, mesmo ele não sabendo, mas era pelo heroísmo que o seu pai
teve por ele. E aqueles rapazes começaram a dizer: meu Deus, mas o teu pai é um herói. O teu pai é um herói, olha o que ele fez por ti. E quebrou o clima, e aquele rapaz nunca mais teve vergonha do seu pai. Isso é para nós tomar para nós. Nós não temos que ter vergonha do nosso pai. As cicatrizes, muitas vezes, que foram feitas ali naquela cruz do Calvário, um espinho furando a testa dele, tendo as costas aradas com uma chibata, marcas de cravos nas mãos, mas é um simbolismo. Aqueles sinais é para que eu e você, nós sabemos que ele entrou no fogo por nós. O simbolismo é para saber que marcas, muitas vezes, servem de exemplo. Porque Zacarias, capítulo 13, versículo 6, se eu não me engano, a noiva não vai estar mais aqui, a noiva já vai ter subido, mas o Senhor vai aparecer lá para os 144 mil, e vai fazer assim, ó. E eles vão dizer: o que é isso? Ele vai dizer: foi feito na casa dos meus irmãos. Foi feito aqui, ó. Cicatriz servindo de simbolismo. E muitas vezes aqui nós vamos para a guerra. Nós vemos tanta guerra acontecendo, tanta coisa acontecendo na Bíblia. E com certeza quantos saíram feridos? Quantos saíram machucados da guerra? Não há guerra sem ferimento. Mesmo que você fuja, corra com uma estratégia, mas uma hora você vai ter que enfrentar o inimigo. Aquilo vai te causar um dano, se não na carne, mas emocional. E você vai ser ferido em certo ponto. Mas se alegre com isso. Levante a sua mão para o céu e dê glória a Deus. Porque se você é ferido, você tem marcas de luta. Se eu sou ferido, eu tenho marcas de luta. Agora, nós não queremos chegar lá de qualquer maneira. O profeta conta a história de César, dizendo que aquele soldado bem arrumado, bonito, ele disse: ó, um que guerreou, eu vou escolher um desses aí para se assentar comigo no trono. Um desses vai se assentar comigo no trono. E foi aquele soldado bem arrumado, bonito. Eles não tinham sinal de guerra. Eles não tinham sinal de peleja, de luta. E foi passando, com certeza, general, fulano de tal, e outros que não iam em frente de batalha. Mas lá atrás vinha um, todo rasgado e ferido. Todo rasgado e ferido, e aquilo chamou a atenção de César. E disse: esse tem marcas de luta. Esse tomou a frente. Ele está assim porque ele lutou. E ele pegou aquele soldado e colocou que se assentasse com ele no trono. Ora, meu irmão, nós estamos no campo de batalha agora também. Estamos. Mas eu quero dizer para você que não vai ser César que vai pedir para você se assentar no trono com ele. Ao que vencer, vencer o quê? A luta, a batalha, as aflições, as pelejas. Mas isso causa feridas, causa cicatrizes. Você chega lá muitas vezes arrastando, se arrastando. Mas eu quero chegar lá. Eu não me importo com provas e lutas eu tenho que passar aqui. Eu não me importo. Aquele povo de Israel era afligido ali, era assim. Era afligido, era açoitado, era judiado. Mas por trás daquelas caras surradas, meu Deus, aleluia, gente. Por trás daquele povo com cara queimada de sol, por trás daquela gente humilde, que era a escória da sociedade do Egito, havia uma semente. E hoje eu digo para você, por trás desse nosso povo aqui, muitas vezes sofrido, escória da sociedade, muitas vezes aí nós somos chamados de seita, de heresia, disso, daquilo, mas eu quero dizer para você, tem uma coisa dentro de você clamando, senão você não estaria mais aqui. Há uma coisa dentro de você clamando: eternidade, eternidade, eternidade.
E isso não é nada menos que a semente eleita. A luta se levanta, a prova se levanta, levanta. Você é castigado, fustigado, mas Deus é contigo. Porque o que está dentro de você é indestrutível. Aleluia, Jesus. Essa semente jamais poderá ser destruída. Passa tempo, passa era, mas a semente eleita continua. Porque a semente eleita, ela não é uma planta de estufa. Você sabe o que é uma semente indestrutível? Uma semente indestrutível é assim, ó. Satanás manda fogo, o fogo não pode te queimar. Manda enchente, a água não pode te afogar. Por quê? Porque você é uma semente predestinada. E Deus não perde. Deus nunca perdeu. Se não há marca, não há luta. Se não há cicatriz, não tem sinais de luta na minha e na tua vida. Nós temos que ser afligidos mesmo para que venha a cicatriz sobre a minha e sobre a tua vida. E o eleito é fortalecido e cresce quando ele é afligido. É fácil servir a Cristo quando tudo vai bem. É fácil seguir a Cristo quando Ele multiplica pães, quando Ele cura enfermos, quando Ele faz milagre, abre os olhos de cego. Isso é fácil. Eu quero ver servir a Cristo no caminho do Gólgota. Eu quero ver servir Cristo na hora da dificuldade, quando tudo apontava que não tinha mais jeito, quando tudo aparentava estar perdido. Aquele que curou, que abriu os olhos dos cegos, aquele que eles criam que era o Messias, eles sabiam, eles tinham certeza, multiplicava pães, sendo morto, sendo chicoteado, sendo maltratado, e aparentemente tudo estava perdido, tudo estava acabado. Mas eu quero dizer para você, quando aparentemente tudo estava perdido, foi ali que tudo foi feito. Quando aparentemente naquele caminho do Gólgota tudo estava perdido, foi ali que ele deu a vitória para o povo dele. Foi naquele caminho, sendo chicoteado, através daquele sangue vertendo, que eu e você hoje estamos aqui. Pela misericórdia dele, pela graça dele. E eu digo muitas vezes, a luta vem e você até mesmo fica temeroso. Meu Deus, mas será? Se alegre, meu irmão. Se alegre porque você está no caminho certo. Luta vem, prova vem, então nós estamos no caminho certo. Porque se tivesse calmaria, teria alguma coisa errada. Nós temos que ser fustigados mesmo. Nós temos que ser rejeitados pelo nome de Cristo. Muitas vezes, aparentemente, parece que nós estamos sozinhos. Nós nos deparamos com situações que parece que nós estamos só ao decorrer da caminhada. E aparentemente Cristo estava só. Mas quando Ele rendeu o seu espírito lá na cruz do Calvário, Ele deu vida, como disse o profeta. E vida zoe, vida de Deus, vida eterna. Aquilo que Ele prometeu para você é muito maior que lutas e provas que você tem enfrentado aqui nessa vida. Satanás coloca uma luta na sua vida, coloca um tropeço, um problema, mas passa o tempo, aquilo acaba. Aquilo não tem poder para ser eterno. Vai chegar um momento, você vai ver, parecia tão grande o problema, mas foi resolvido. Parecia tão grande a dificuldade, foi resolvida. O poder de Satanás é limitado. O poder dele é limitado. Agora o poder de Deus não. E o que Ele te prometeu, a luta e prova é passageiro sim, mas o que Ele te prometeu é eterno. É para toda a vida. Aleluia, Jesus.
na mensagem, essa nova semente, sinal do tempo do fim, parágrafo 56, eu comecei a ler ali atrás, com o irmão Guilherme, e comecei a me alegrar e fui indo além. Quero ler para os irmãos aqui. Agora, todos nós cremos que estamos no tempo do fim. Nenhum homem inteligente, eu penso, se ele olhar ao redor e ver isso mostra que essa coisa não pode continuar por muito tempo. Eu quero cerca de 15 minutos agora para lhe mostrar isso. O que eu quero dizer? Todo mundo sabe que algo tem que acontecer. Todas as escrituras apontam para isso. Somos ensinados que o mundo foi criado em 6.000 anos, sendo 1.000 anos um dia. Um dia como um ano para Deus e assim por diante. 6.000 anos na criação, correto? Foi mencionado 6 dias e a Bíblia diz que um dia é como 1.000 anos, ou 1.000 anos como um dia para Deus. Agora, nos primeiros 2.000 anos, o cosmo mundial, a ordem mundial chegou ao fim e Deus teve de enviar algo, o julgamento do céu e trazer à terra um juízo e salvar o justo Noé e sua família. Nos segundos 2.000 anos, a mesma coisa aconteceu uma vez mais. O cosmo, a ordem mundial, até a igreja estava corrompida. Nos dias de Noé, eles escarneceram e zombaram dele. E ele pregou por 120 anos na porta da arca. E nos segundos 1.000 anos, a igreja entrou em cativeiro. Cometeu fornicação com o mundo e se tornou nada mais do que um monte de formas e credos. E Deus enviou um julgamento sobre a terra, enviando seu Filho, vindo para o fim de seus poderes. Agora, este é o ano de 1962, o profeta falando. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos últimos dias o trabalho teria que ser encurtado. As Escrituras não podem mentir por causa dos eleitos, por amor dos eleitos, ou não haveria nenhuma carne salva. Então nós vemos que estamos no tempo do fim. O 7º é o sábado, que é o milênio. Nós estamos no 6º. Isso acontecerá durante esse tempo, o reino milenar. Agora, mas os 6 dias estão cumpridos, diz o irmão Branham. O homem tem em sua mão direita agora uma arma como qual ele pode destruir a si mesmo. Ele pode destruir o mundo, poderia explodir o mundo em pedaços em apenas 1 segundo. Ele pode lançar um homem em órbita e balançá-lo ao redor do país, aqui e dizer, rendam-se, ou soltarei. Isso é tudo o que ele faria. Bem, qualquer um que é sensato, ele se renderia. Então o quê? Agora o pequeno costumava ser as grandes nações dominantes, as pequenas nações, e nada mais. Eles têm a mesma coisa, vê? Então, este se torna um tempo em que nós vemos e cremos que estamos no tempo do fim. Agora nós poderíamos prosseguir com isso por horas, mas vamos dar uma olhada em algumas escrituras aqui por alguns momentos, que apontam para a semente, preste bem atenção, para a semente que foi plantada para o tempo do fim. Qual semente que é essa? Que semente que foi plantada para o tempo do fim? Por que que os dias da vinda do Senhor estão tardando? Para qual semente? Para mim e para você. Se nós olharmos aí para fora, não tem mais tempo de nada. O nosso tempo agora é se apegar com Cristo. O nosso tempo agora é vigiar. Por quê? Porque nós temos crescido na terra da nossa angústia. Aí fora, onde tudo está em trevas, nesse Egito, eu e você temos crescido espiritualmente. Deus enviou um profeta para abrir os nossos olhos, e é tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós estarmos vigilantes, porque o tempo do fim está próximo. E eu digo, mesmo ferido, mesmo açoitado, eu quero chegar lá. Eu tenho falhas, eu tenho erros, eu sou imperfeito, mas aquele que me representa, ele é perfeito. E se estamos debaixo do sangue de Cristo, nós estamos betumados.
como Moisés. E aquelas parteiras, Sífra e Puá, começaram, a ideia delas, a princípio, era matar os filhos hebreus, porque elas temiam o faraó. Mas Deus colocou um desejo no coração delas. O desejo que Deus colocou no coração delas para não matar. Elas temeram mais a Deus, diz a Bíblia, do que a faraó. E quando começou a nascer aqueles meninos, porque Satanás ataca o homem, tá? A semente está no homem. Deixa um homem cair para ver se o lar todo não cai. E a estratégia dele era essa. Então ele pegou e disse: eu vou matar os homens, porque daí as hebreias vão ter que casar com os egípcios, e assim eu mato a semente. Olha como o diabo é sujo. Mas não deu certo, porque a semente de Deus, ela não pode ser destruída. Então aquelas parteiras pegavam as crianças e olhavam, e eu fazendo um quadro, eu começo a pensar: mas que bonitinho. Ah, não vamos matar não, vamos esconder debaixo da cama. E começa a esconder os eleitos. E começa a esconder as sementes. Mas chega um tempo em que a semente é apertada. Porque a Bíblia diz que o rio Nilo estava encharcado de sangue. Era só sangue ali dentro. Ele estava coberto de sangue. E era sangue de quê? Das crianças que nasciam. E eles começaram a matar, mas teve um que era formoso, a Bíblia diz. E nele, Isaías diz, não havia parecer nem formosura. Mas tem um povo que é formoso. Tem um povo que é formoso. Então a parteira olhou, e aquela que era comissionada a matar, de repente ela se depara com aquele Moisés, que não era nem Moisés ainda, porque Moisés foi dado o nome pela filha de Faraó. Pega aquela criança e olha: que formoso, que bonito. Vamos fazer uma arca. Vamos fazer uma arca e vamos soltar ele no rio, porque a filha de Faraó, ela vem tomar banho ali na beira do rio, ali tem uns sais que faz bem para a pele e tal, e vamos soltar ele ali. E construíram a arca e betumaram por dentro e por fora. É o repelente de Deus. E naquele rio tinha piranha, tinha crocodilo, mas o repelente de Deus protegeu aquele menino. E eu posso ver aqueles crocodilos vindo, mas quando eles sentiam o cheiro daquele betume, eles voltavam. E os crocodilos vinham e voltavam. Ei, vai botando o Espírito Santo aí. Os crocodilos têm vindo, mas eles têm voltado. Têm vindo e voltado. Por quê? Porque aquela arca não cheirava carne. Ei, cristão, é tempo de nós não cheirar carne. Porque carne atrai crocodilo. Carne atrai piranha. Carne atrai leão. É hora de nós betumar a nossa vida. Betumar por dentro e por fora. E aquele Moisés foi. E a igreja de Deus também vai. O irmão Brana diz na mensagem de graça, o pastor Jorge que me mostrou. Eu achava que Moisés não tinha entrado na terra prometida. Ó, como eu sou. Como eu sou um bebezinho ainda. E ele disse: Moisés entrou na terra prometida. Lá no Monte da Transfiguração. Na mensagem de graça o irmão Brana fala isso. E ele me mostrou e eu digo: se Moisés foi, essa noiva aqui também vai. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Deus é o mesmo. Betume a sua arca. Encha a sua vida com o Espírito de Deus. Encha com esse Espírito de Deus, porque Ele é o que vai garantir a nossa passagem paga. Se você tem o Espírito Santo, você não tem medo de nada. Você não teme. Uma pessoa cheia, aqueles filhos hebreus, quando eles foram para a fornalha, em certo momento, o Nabucodonosor achou que era porque, pelo aquecimento da fornalha, que eles iam negar.
Aquece mais 7 vezes. Isso não vai amedrontar o cristão. Aquece mais 7, aquece mais 14, mais 21. Pode aquecer. Mas nós sabemos em quem nós estamos firmados. Nós sabemos quem é o nosso Deus. E Ele é poderoso para nos livrar, se Ele quiser. Eles tinham sobre eles. E a fornalha agradou tanto a Deus, que Ele mesmo veio pelejar. E Deus, sabendo do fim antes do começo, antes de começar, Deus já sabe o fim. Ei, você é muito importante para Deus. Eu sou muito importante para Deus. Deus sabia as provas que eu e você estaríamos passando no dia de hoje, numa era tão difícil. Quando coisas têm se levantado aí fora, é tão difícil ser cristão hoje. Satanás tem modernizado seus ataques. A coisa está ficando difícil. Mas daí eu me deparo com cristãos, tão cristãos como daquele tempo. Porque a semente eleita não pode morrer. Ela não morre de maneira nenhuma. E Satanás lança luta, lança prova, lança problema, mas quanto mais ele lança, mais você está agradecido na casa de Deus. Mas eu e você levantamos a nossa mão e dissemos, pode vir luta, pode levantar prova, pode levantar luta, mas louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso Deus sabia do fim antes do começo. Ele sabia que para esse tempo, quando aqueles hebreus foram levados até a porta da fornalha, Deus sabia que eles não iam negar. Pode esquentar essa fornalha, mas nós não vamos negar o nosso Deus. E hoje não é diferente. Deus, sabendo do fim antes do começo, Ele disse, é a era mais difícil de se viver. O irmão Brana fala, a era mais difícil de caminhar na terra é essa, como um cristão. Porque muitos dizem aí que é crente. Ser crente é fácil, irmão. É fácil ser crente, irmão. É só crer, botar uma Bíblia debaixo do braço e procurar a primeira igreja que você se enquadra com ela. Agora o difícil é ser um cristão. O difícil é ser um eleito. Mas Deus disse que teria uma semente eleita para esse tempo. E nesse tempo, ele sabendo do fim antes do começo, ele disse, é a era mais difícil. É a mais difícil. Muitos que enfrentavam talvez um fio da espada não conseguiriam viver numa era como essa. De mudanismo, de moda, de tantas coisas, de não saber usar uma internet, de várias outras coisas. Eles não conseguiriam viver, mas ele elegeu um povo. Oh, aleluia! Ele elegeu uma semente. E ele disse, a era é difícil, mas os meus filhos vão vencer. Os meus filhos vão conseguir superar tudo isso. É a era mais difícil, é o tempo mais difícil, mas eu sei que eles vão vencer. Irmão Joelson, por que o irmão fala isso? Porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Se coloque de pé, meu irmão. Se você tem sido, fique em espírito de adoração. Se você tem sido ferido, castigado, fustigado, se você tem estado numa situação que você muitas vezes para e pensa, meu Deus, será que eu sou uma semente eleita? Mas tem algo clamando dentro de você, tem algo pulsando dentro do seu coração, tem algo dentro de você que diz, eternidade, eu sou um eleito, eu não vejo a hora daquelas portas se abrir para mim adorar o meu Senhor, para mim engrandecer o nome dEle. Se você tem passado por isso, meu irmão, e se você quiser uma oração, o convite está aberto. Eu estarei aqui orando por você. Aleluia, Jesus. O Senhor tem nos dado tantas coisas maravilhosas.
tem nos enchido, meu Deus. Nós temos crescido na Sua palavra, nós temos crescido espiritualmente, nós temos conseguido nos dar bem, como diz a Bíblia, com quase todo mundo, porque se possível, nós queremos nos dar bem com todos os homens, caminhando com Deus, fazendo aquilo que é certo, nos desviando do mal. Tudo isso é porque tem uma semente dentro do nosso coração, uma semente clamando por Deus, clamando por uma vida eterna, meu irmão. Oh, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, eu sei que Ele falou aqui nesta noite, porque a princípio eu estava sentindo a minha carne tremer, mas Deus não olhou para esse amontoado de ossos. Deus teve misericórdia da minha vida e esteve aqui do meu lado, me ajudando a falar com os irmãos. Por isso eu sei que Ele tinha uma mensagem para essa hora, e a palavra dele não volta vazia. Se você quiser vir aqui na frente, eu vou estar orando por você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Enquanto nós louvamos, você pode vir ao altar, se Deus tocou no seu coração. Aleluia. Aleluia. Graça maravilhosa, com doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus me enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, com doce vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus me enxerguei. Através de muitos perigos, laços e tentações,
Mas a graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje sou feliz. Graça maravilhosa, com doce canção, que me diz: vem descansar em teu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei te agradecer pela cruz, pela paz, pela vida, e não terá mais fim, pois todo mal ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, com doce canção, que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. Graça maravilhosa, com doce canção, que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido eu estava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus